Caros irmãos, nós agradecemos ao Senhor Deus pela vida que Ele tem nos dado, pela salvação, pela sua companhia ao nosso lado. E eu convido a todos que para a mensagem desta noite abram comigo o texto do Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, capítulo 20. Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículos 19 a 22. E depois nós leremos também o Evangelho escrito por Lucas. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs ao meio deles, dizendo: paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverdes, são retidos. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 40. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, 36 a 40, nós lemos assim. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Queridos, nós temos duas narrativas que acabamos de ler. A narrativa feita por João, que esteve presente naquele momento, e que 60 anos depois, um pouquinho antes de escrever o livro do Apocalipse e as 3 cartas, ele escreve o Evangelho. E temos a visão de Lucas, que não esteve presente naquele momento, mas através da sua pesquisa inspirada pelo Espírito Santo, ele toma as palavras das testemunhas que lá estiveram, de muitos apóstolos, e então ele escreve esta narrativa. Elas não estão em choque. Elas não são diferentes para serem uma contrária à outra, muito pelo contrário. Elas estão mostrando aquilo que os apóstolos viram, aquilo e a maneira como eles viram, retratando para nós aquela visita divina. Estamos no primeiro dia da semana. Pela madrugada, Jesus ressuscitou, se mostrou às mulheres, se mostrou ao seu irmão Tiago. À tardezinha ele vai até o caminho de Emaús e se mostra aos discípulos que estavam naquele caminho. E agora, no final da tarde, ele aparece para os seus discípulos. Visitação divina, consequências da ressurreição, as consequências de Cristo falar diretamente no nosso coração. Nós veremos neste momento algumas coisas que estavam acontecendo com os apóstolos, e o que estava acontecendo com eles acontece conosco também. Estamos passando por momentos difíceis e assim passaremos até a nossa morte. Não apenas esta pandemia, mas todas as outras enfermidades, todas as outras dúvidas que nós temos e trazemos no coração, elas causam em nós aquilo que os apóstolos tiveram: medo. Medo. Eles estavam com medo dos judeus, diz o texto. Muito embora as mulheres tivessem avisado: olha, Jesus ressuscitou, eles não deram crédito. Mas eles estavam com medo. Eles estavam escondidos, porque não crendo no que as mulheres
falaram, não crendo no que as mulheres anunciaram da ressurreição de Jesus, eles se mantiveram presos, incluindo Pedro e João, que foram até a sepultura, e lá na sepultura eles viram que ela estava aberta e Jesus não estava lá. Pelo contexto geral das Escrituras, talvez eles tivessem imaginado que os judeus tinham roubado o corpo de Jesus. E aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus, quando chega naquele momento na vida deles, naquele entardecer, a primeira coisa que Jesus faz é tirar esse medo. É remover de uma vez por todas o medo que eles estavam sentindo, o medo que eles estavam nutrindo em seus corações ao ponto de ficarem trancados. Nós vemos que eles ficaram desde a quinta-feira, exceto Pedro e João, eles ficaram escondidos até a ressurreição. Vamos dar uma olhada, queridos, no texto registrado por Lucas, no capítulo que nós lemos, Lucas 24. Lucas 24. Vamos ver os versículos, o versículo 34, 33 a 35. Falando ainda do caminho de Emaús, diz aqui: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Mas os apóstolos, no versículo 36, nós vemos que Jesus entra no meio deles e eles estão com medo. Os apóstolos não acreditaram, tanto nas mulheres quanto nos dois que estavam no caminho de Emaús. Marcos, evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16. Leremos os versículos 10, 11 e 14. Marcos 16, 10, 11 e 14. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Versículo 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Nós vemos que os apóstolos eles ficaram com medo e esse medo fez com que eles se esquecessem de que Jesus já havia anunciado a sua ressurreição. Jesus já havia contado como seria aquele final de semana, mas o medo fez com que eles se esquecessem. O medo fez com que eles não dessem ouvidos. E diz o texto que Jesus censurou os discípulos. Ele nos censura muitas vezes, quando por causa do medo que acomete cada um de nós, por causa do medo que surge nos nossos corações, nos esquecemos das palavras do Senhor Jesus. E acabamos duvidando até daqueles que anunciam a verdade do Evangelho. Jesus já havia prevenido os seus discípulos para que não tivessem medo. Mesmo assim, eles tiveram medo. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ou seja, na quinta-feira, estamos no domingo, na quinta-feira à noite, enquanto ele conversava com os discípulos e celebrou a primeira Santa Ceia, numa conversa que vai do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus disse assim: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique angustiado.
Creiam em mim, eu vou preparar lugar. Foi o restante da conversa. No versículo 27, ainda no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, versículo 27, Jesus disse o seguinte a eles, naquela conversa, depois de dizer que não era para ficar angustiados: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Na tradução dos irmãos diz, não se turbe o vosso coração. Ele havia anunciado que não era para ter medo. Mesmo assim, eles tiveram medo. Mesmo assim, eles tiveram uma desconfiança. É um fantasma que chegou na nossa frente. E a exemplo de Tomé, uma semana depois, eles também duvidaram e o Senhor Jesus os censurou. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz que Jesus censurou os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele. E censurando, ou chamando a atenção de uma forma veemente, mostrou as mãos, mostrou o pé, mostrou o seu lado. Então ninguém pode falar, nenhum deles poderia falar de Tomé. Nenhum deles podia repreender Tomé, que não estava nesta noite que Jesus aparece aos discípulos. Nenhum deles poderia ter feito isso. Mas Jesus vem e rompe. Ele rompe definitivamente o medo. E a frase que ele usa é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Que a paz esteja com vocês. Que vocês tenham tranquilidade. Que vocês tenham agora uma união com Deus. Queridos, a palavra paz em grego é eirenen. Daí vem o nome Irene. Né? É a junção de duas palavras. A palavra uno, né? Eiro, quer dizer um só. Enen, juntado, um só coração, uma só alma. Então, ao pé da letra, a tradução da palavra paz quer dizer unidas as essências do homem para com Deus, aquilo que é mais essencial na sua vida, com a bondade divina. Eles estão unidos pela bondade divina. Jesus censurou os apóstolos pela incredulidade, mas depois de censurá-los, ele falou: que a paz esteja com vocês, que vocês se unam, tenham uma comunhão direta com Deus. A palavra eirenen quer dizer isso, uma comunhão direta com Deus, estarem juntos naquele exato momento, uma perfeita harmonia com Deus, ao ponto de descansarem. Que esta união que eu estou dando com Deus, ou seja, a reconciliação, lembra-se? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, fala isso. Deus estava ali reconciliando, ou seja, tornando os seres pecadores, agora perdoados, tornando um só com Ele. Queridos, foi isso que o Senhor Jesus disse. Foi isso que o Senhor Jesus nos falou, e falou a eles também, lá no texto de João 14, 27, não foi? Nós acabamos de ler João 14, 27, que ele diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz, aquilo que é meu, aquilo que eu criei e posso dar a vocês, eu deixo a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Então não fique com o coração perturbado. A minha paz é completamente diferente da paz que o mundo traz. O mundo traz paz para nós de que forma? Colocando dois inimigos fazendo acordos. Ou então colocando cadeados, alarmes, cães bravos na nossa casa. Parece que isso traz paz e não traz. Ele fala da paz que Deus traz. Qual é a paz que Deus traz? Nos unir a Ele pela reconciliação. A minha paz, a paz que eu estou sentindo. E quando foi que Jesus disse isso? No começo da conversa, antes de ser traído por Judas. Antes de ser negado por Pedro, antes de ser julgado erroneamente.
A paz que eu estou sentindo, vocês estarão sentindo também. A minha paz eu estou dando. Aquilo que flui de dentro de mim. A paz, viu? Eu venci o mundo. Eu não falei que no mundo teriam aflições, mas que tivessem bom ânimo, que eu venceria o mundo? Aliás, venci, né? O Jesus usa o verbo no passado. Eu já venci o mundo. É esta paz que ele chega e dá para os apóstolos que estavam com medo. E é exatamente esta paz que nós devemos ter no coração em todos os momentos da nossa vida. Essa paz que Jesus traz para nós tem como fonte o Espírito Santo. Vejam, por favor, no capítulo 20 de João. João, capítulo 20, versículo 22. Depois que ele deseja a paz, versículo 22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Agora, a terceira pessoa da Trindade vai começar a agir de uma maneira contínua na vida dos apóstolos. A terceira pessoa da Trindade vai começar a agir de uma maneira mais impactante na vida dos apóstolos. Até então, eles não tinham esta presença porque estavam com Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Mas, mesmo assim, o Espírito Santo os iluminava de quando em quando. Mas a partir de agora, Jesus diz assim: recebam. Jesus faz a mesma coisa que Deus fez com Adão enquanto era um boneco de barro, soprou soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente. E quando Jesus sopra sobre eles, o Espírito Santo está dizendo: agora vocês são almas viventes para a vida eterna. A presença do Espírito Santo em nós nos garante, é o penhor, como diz Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1, no finalzinho, versículos 13 e 14, ele é o penhor, ele é a garantia que Deus nos deu, até o momento em que Deus vai nos resgatar como sua propriedade. Guardem essa palavra, propriedade. É muito importante essa palavra porque em João 20, versículo de número 22, quando falam assim, recebam o Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo toma posse das pessoas. E o verbo usado ali, labete quer dizer apossar-se, tomar conta, receber de papel passado. Era o termo usado quando alguém comprava um território, comprava um terreno e no cartório entregavam a escritura. É o mesmo termo e João usa esse termo. Nós somos agora propriedade de papel passado para Deus, de Deus. E o Espírito Santo é o carimbo, é o selo do cartório, que garante, aquele pedaço de papel garante que aquela terra é nossa, que aquela casa é nossa, que aquela propriedade é nossa. Então o Espírito Santo é o que garante dentro do nosso coração que nós pertencemos a Deus. Até que Ele chegue na segunda vinda de Jesus e ao ressuscitar os nossos queridos que já estão com Ele, junto com eles nós sejamos a propriedade exclusiva de Deus. Já o somos, porque de papel passado Jesus nos entregou ao Espírito Santo. Toma posse deles. Eles pertencem a vocês. Vejam, queridos, comigo ainda no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho escrito por João, capítulo de número 7. João, capítulo 7, versículo 39. Quando Jesus estava falando sobre a água da vida, ele pega e diz assim, João, isso ele disse a respeito do Espírito. Eu vou ler o 37 também. No último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito.
Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. É João falando que até aquele momento o Espírito não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Queridos, no texto de João, capítulo 17, ele fala: glorifica o Filho como o Senhor é glorificado, ó Pai. Agora, na ressurreição, Jesus está glorificado, já não é mais o servo sofredor. Agora, com toda a glória que Deus lhe deu e que é dele, porque ele é Deus, com esta glória, glorificado pelo Pai na ressurreição, agora os discípulos recebem o Espírito Santo. João, no capítulo 20, está dizendo aquilo prometido no capítulo 7, aquilo que ele disse no capítulo 7, de fluir águas vivas do rio interior, está se cumprindo. Qual é o papel do Espírito Santo? Este resultado tão belo, esse terceiro resultado dessa visita divina, o primeiro foi que ele deu tranquilidade, tirou o medo dos apóstolos, provando que ele estava vivo. A segunda foi deixar a paz. E o terceiro que nós estamos estudando aqui é a vinda do Espírito Santo. Mas o próprio Senhor Jesus disse: para que serviria o Espírito Santo? Vejam comigo, capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16. Versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro por quê? Porque Jesus já consolou a nossa alma morrendo por nós e nos reconciliando com Deus. Agora precisamos de consolo diário nesta jornada da vida. Então ele diz: eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus não poderia estar para sempre conosco, porque ele estava naquele momento verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o que ele é eternamente, mas ele estava num corpo limitado. Mas agora ele estará conosco, ele é o Emanuel e continuará sendo através da pessoa do Espírito Santo. Veja João 14, que ele pediu, falou que ia pedir no versículo 16, agora ele vem explicando o que o Espírito Santo é. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Queridos, o Espírito Santo virá. Não se turbe o vosso coração, se preparem, eu vou morrer, ressuscitar, mas não fiquem perturbados, não fiquem com medos, porque o Espírito Santo virá trazer consolo para vocês, mas eles ficaram com medo. E Jesus disse: ele vem. E o papel do Espírito Santo não é nos ensinar a falar estranho, não é arrepiar as pessoas durante o culto, mas o papel do Espírito Santo está designado pelo próprio Cristo, quando ele diz assim: que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Quem ilumina a nossa mente, quem aplica a mensagem em nós, quem nos faz entender as Escrituras, é o Espírito Santo. É a primeira função dele, nos ensinar todas as coisas. E diz ainda: e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Usar a nossa memória. Alguns chegam e falam: pastor, mas a minha memória é tão ruim, pastor. É ruim porque você não se esforça para estudar as Escrituras. Pense nisso. Quantas vezes você já leu o texto? Não é para decorar, não é ler uma vez hoje e uma vez lá na Páscoa do ano que vem. É ler todo dia, estar em contato com a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, ela ser a água. Na nossa vida, nós precisamos muito de água. Ela é o rio que deve fluir em nós e através de nós, em nós para refrigerar a nossa alma cansada pelas coisas do dia e através de nós contando para as pessoas quem é Jesus. Então este é o papel do Espírito Santo. Estude melhor a palavra.
Conviva com a palavra, porque na hora exata da necessidade, Ele nos fará lembrar. Eu nunca vou me lembrar de uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vou me lembrar de um texto que nunca ouvi. Eu nunca vou me lembrar de versículos que eu nunca li. Então eu tenho que ler, eu tenho que ter a minha cabeça com tudo que é a palavra de Deus. Capítulo 16. Capítulo 16, ainda o Senhor Jesus naquela noite continua falando sobre o Espírito Santo e ele diz assim, capítulo 16, versículo 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Tudo aquilo que ele ouviu do Pai, tudo aquilo que o Espírito Santo sabe a respeito de Jesus. Então ele coloca para nós, ele nos guia através disso. Veja, por favor, capítulo 15, versículo de número 15, ainda falando sobre o Espírito Santo. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a acontecer. E agora ele fala que o Espírito Santo que ouviu do Pai, as maravilhas do Pai, também guiará e dará a conhecer a nós. Queridos, este presente maravilhoso que o Senhor Jesus deu aos discípulos naquela visita extraordinária, Ele nos dá diariamente. Quando nós buscamos na palavra do Senhor, quando estamos com medo e buscamos primeiro a palavra do Senhor, mesmo que seja recluso na nossa casa, mas buscamos nesta palavra, o nosso medo vai embora. O nosso medo some, porque o Espírito Santo que Ele nos deu, Ele vem e clareia a nossa mente, nos faz lembrar das palavras de Deus e nos faz lembrar que em Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo nós temos alegria com Deus. Em Cristo, mesmo que o mundo nos mate, mesmo que a pandemia nos mate, nós temos a paz com Deus, de estar com Deus até o final de toda a eternidade. A eternidade não tem fim, então quer dizer que estaremos para sempre com Ele. Amados, neste culto de Páscoa, temos que trazer na memória que aquela visita especial de Jesus no mesmo dia da ressurreição, só que ao anoitecer, Jesus tirou o medo, colocou a paz, colocou o Espírito Santo sobre eles. Queridos, assim também acontece conosco. Como é maravilhoso saber que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, continua nos guiando, continua nos fortalecendo, continua nos fazendo crescer. E não há, e não existe, e nunca haverá nada agradável a Deus a não ser pela intermediação do Espírito Santo. Nós jamais vamos agradar a Deus se o Espírito Santo não tomar as nossas palavras, não tomar os nossos sentimentos, lapidar, limpar, purificar e levar para o Senhor. O nosso culto é falho, o nosso cântico é falho, a nossa vida é falha. Mas Ele colocou o Espírito Santo em nós para diariamente nos lavar e nos levar para a adoração que Deus aceita. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso, que é a função dos ministros tomar o desejo dos gentios, tomar o desejo dos recém-convertidos, purificar pelo Espírito Santo, então apresentar como oferta a Deus. Romanos 15, versículo 16. Depois leia lá. Esta é a função. É tomar aquilo que nós queremos dar a Deus e o Espírito Santo nos purifica através da palavra e da sua ação.
Por isso, queridos, talvez este hino que nós vamos cantar agora não seja conhecido de todos, mas enquanto nós podíamos estar na igreja, nós ensinamos aos irmãos queridos o hino 81, que traz na sua letra a nossa submissão ao Espírito Santo, porque não se esqueçam, o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o hino fala assim: Espírito de Deus, convém ao teu auxílio recorrer. Eu tenho que recorrer ao teu auxílio. Tu és o manancial de todo bem. Usufruímos teu poder. Nós desfrutamos o poder que o Espírito Santo tem, não nós. O poder é dele. E no teu santo amor andar é nosso anseio ao te adorar. Sem ti o nosso culto é vão, e nulo em tudo nos será. Sem teu ensino e direção, nossa alma luzes não terá. E inutilmente o teu louvor entoaremos, ó Senhor. Se não tiver a presença, o nosso louvor é inútil. Terceira estrofe: ó grande santo instruidor, inspira as nossas petições, ensina a orar e dá fervor aos reverentes corações, e ao trono eterno junto a Deus conduze aqueles que são teus. Fonte és e autor de todo o bem, luz e esperança no viver. Opera em nós o que convém, em tudo imprime o teu querer. Perante o céu será então perfeita a nossa adoração. Amém. Porque é uma oração direta. Cantemos ou procurem conhecer o hino 81, tão belo, tão profundo, tão presente na vida de cada um de nós. Cantemos este belo hino.